aqui o senhor como anfitrião para que o senhor possa compartilhar a sua tela e possa começar esse show literário, né? Que não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, é o pré. É o pré. É o É pré. o pere. Isso, é o pré-modernismo. Pré-modernismo. Meu querido, boa aula. Qualquer coisa estarei Valeu, por meu aqui. amigo. Um abraço. Falamos daqui a pouco. Um abraço. Share the screen. E aí, gatos e gatas? Belezinha? É isso, é nóis, né? É nóis que boa, bruxos. Vocês aí tudo já almoçado. Eu aqui tudo morrendo de fome. Mentira, eu tomei um café da manhã caprichadinho. Eu sabia que ia demorar um pouco mais, como sempre. E aí, almoço daqui a pouco, uma coisa super gostosa, a malmita, a malmitinha, né? E aí hoje a gente entra na nossa penúltima. De aula efetiva é a última, né? Assim, aí a gente só tem o nosso auloves in the air, né? Então a gente tem o nosso aulão para poder falar aí sobre o século XX. Agora a gente entra exatamente no século XX, que é um século muito sensacional, né? Eu diria para vocês aí que esse momento que a gente vai conversar hoje, né, pré-modernismo / Semana de Arte Moderna, e se der tempo a gente já começa a dar algumas ideiazinhas aí, é um momento muito, muito, muito interessante de construção literária no Brasil, principalmente por quê? Porque a gente vai ter ali um início de século extremamente movimentado, né, extremamente movimentado, e como eu falei para vocês, se a gente pegar aí os 40 anos, entre 1881 e 1922, 41 anos no caso, né, específicos, mas assim, arredondando para baixo, se a gente pegar esses 40 anos, a gente vai ter uma efervescência cultural no Brasil que nunca havia existido. E aí ela vai coincidir, inclusive, com um momento muito importante para a nossa arte, que é um momento de libertação, né? O começo do momento de libertação daquela cópia que a gente fazia daquilo que vinha de fora, né? Afinal de contas, a gente demora muito tempo para largar essa nossa vida, efetiva, aí, digamos, de colonizados, né? A gente, culturalmente falando, se a gente parar para pensar, claro, somos culturalmente colonizados até hoje, mas já temos uma característica muito diferente com relação a tudo aquilo que a gente vivenciava nesse momento. Então, é um momento extremamente importante que é uma libertação. Tanto é que já adianto para vocês, o ano de 1922 não é escolhido à toa, né, como o ano da Semana de Arte Moderna. Tudo bem que assim, tudo conspirou a favor, né? Principalmente o fato da gente ter as vanguardas europeias na Europa, que a gente vai dar uma pincelada, o fato da gente ter algumas colocações artísticas muito interessantes nesse momento. E aí 1922 não é escolhido à toa, porque a gente vai ter exatamente ali um momento de independência cultural, né? O objetivo principal da Semana de Arte Moderna é que a gente pare um pouco com a ideia da cópia e a gente comece a viver um pouco aquela importância de sermos influenciados, porque na verdade não tem como não sermos influenciados, né? A gente trabalha com influências o tempo inteiro e a gente pensa em influências o tempo inteiro. Então, de uma forma geral, a gente vai aprender a lidar. Daí a importância do movimento antropofágico, principalmente, né, encabeçado pelo Oswald de Andrade, que a gente também vai dar uma pincelada, que é, na minha opinião, inclusive, esses movimentos e esses manifestos para a primeira geração são mais importantes até do que a produção literária do Oswald, até porque, lógico, elas se conectam, mas essa forma de pensar, a parte teórica do pensamento oswaldiano, né, com relação aos manifestos, tanto o Manifesto Pau-Brasil, de revisão de tudo aquilo que a gente havia vivenciado até aquele momento, quanto o antropofágico, que é o que vai surgir 4 anos depois, em resposta ao Manifesto ANTA, né, ao movimento ANTA, a gente vai ter aí, do verde-amarelismo no caso, a gente vai ter uma importância muito grande desse momento. Então, é um momento extremamente confuso, por um certo lado, quando a gente para pensar a partir da perspectiva de hoje, porque, como eu comentei com vocês no finalzinho da aula anterior,
da aula da semana passada, né, do aulão, no caso da semana passada, o que a gente vai vivenciar? A gente vai vivenciar que esse período de 1881 até 1922 tem muita coisa acontecendo, né? A gente viu que a gente vai ter o realismo surgindo ali, né? O realismo surgindo em 81, melhor dizendo, perdão, né? Surgindo em 81 com o Machadinho, né? A gente vai ter o naturalismo acontecendo na mesma época, e enquanto tudo isso está acontecendo com uma supervalorização do pensamento científico, né? Porque realismo e naturalismo tem essa pegada, né, do pensamento científico muito forte. A gente vai ter o parnasianismo surgindo com a relação que a gente viu na aula passada, parnasianismo, surgindo com aquela relação de tornar objetivo, né, de tirar a subjetividade da poesia e trazer, e trazer aí um pensamento mais direto sobre a arte, a retomada do belo. A gente vai ter no simbolismo uma influência muito grande de uma necessidade de falar sobre o que acontecia naquele momento, no sentido de que é uma sociedade de consumo e, além de ser uma sociedade de consumo, é uma sociedade extremamente influenciada pelo pensamento capitalista, fato que a gente consegue, obviamente, entender como existente até hoje, né? A gente não abriu mão desse tipo de pensamento, a gente continua vivendo numa sociedade muito marcada pelo consumismo, e o simbolismo vem exatamente com a noção da exaltação da alma, né? Da exaltação de tudo aquilo que importa realmente, né? E aí a gente tem, para além disso, nesse período aqui, ainda o chamado pré-modernismo, que é o que a gente vai se debruçar hoje, né? Então, a gente ainda tem esse pré-modernismo acontecendo. Então, o que a gente percebe? É que há uma relação extremamente direta e extremamente forte entre várias correntes de pensamento diferentes. É isso que a gente tem que imaginar, né? Termos aí quatro estéticas literárias e um movimento literário, né, que o pré-modernismo não é uma estética, ele é um movimento literário porque ele vai servir essencialmente como modificador desses pensamentos todos, né, encaminhando para o modernismo, em meio a uma cultura que era consumida de forma muito intensa por meio pelas camadas mais ricas da sociedade. A gente vai ver que tem muita coisa para mudar. Além disso, a gente tem mudanças históricas muito severas nesse momento, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, que 2 anos são extremamente importantes politicamente falando no Brasil, né? Que é o ano de 1888, quando nós temos aquela abolição da escravidão, né? Abolição da escravidão nada programada, né? Nada programada mesmo de forma geralzona. Então, eu tenho a chegada à cidade de uma realidade nova, pessoas que antes tinham onde morar e passam a ter que viver a partir das custas dos outros, no sentido de eles se tornam mendigos muitas vezes, né? Assim, tanto é que essa chegada tão pesada vai gerar, como a gente comentou aqui no início do século XX, o processo de higienização, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro. Então, não é fácil aquilo que a realidade desse negro recém-liberto da escravidão não é fácil. A gente vai perceber isso muito. E a gente tem lá em 1889 exatamente um processo que todo mundo imagina, eu acho que vocês, proclamação da República, vocês não mais imaginem isso, né? Mas que todo mundo sempre imaginou que era um desejo absurdo da população brasileira, e a gente sabe que não foi isso. A população brasileira nem soube direito que houve essa mudança, eles tinham um carinho muito grande pelo Dom Pedro II, mas mais uma vez influenciado pelas nossas dívidas. A gente está falando ali de um momento em que a Inglaterra era muito importante, né? Afinal de contas, a gente tem aquele famoso imperialismo britânico do final do século XIX, que vai modificar o cenário todo do processo colonial. E aí a gente percebe uma influência muito grande para essa abertura, romper de vez os vínculos completos com qualquer histórico com Portugal que a gente pudesse ter. Então a gente tem tudo isso acontecendo em meio a uma efervescência cultural, principalmente na Europa, muito grande. As pessoas se cansaram na Europa
de perceber que a arte estava a serviço de um pensamento conservador. Então, tudo isso começa a acontecer e, em meio a modificações muito grandes no sentido mesmo da própria produção, né? A gente comentava isso também na aula passada. Esse início do século XX, a gente tem a popularização, entre aspas, aí, do uso da energia elétrica, a gente vai ter o processo fordista de produção acontecendo nesse período, né? Sendo desenvolvido nesse período, e é sensacional a forma como o Henry Ford pensa essa nova maneira de produção industrial, porque ele vai a um açougue, e ele entra no açougue e ele vê que no açougue tinha uma esteira no teto com os ganchos que traziam a carne. E aí, né, as carnes grandes, e aí o cara chegava e cortava. Aquilo que a gente vê mesmo que acontece em grandes açougues, né? E aí ele pensou isso a partir de um processo de produção industrial. No caso dele, da produção automotiva mesmo, né? E aí ele se joga nessa e muda o mundo. Só que ele muda o mundo em vários sentidos, porque a partir do momento que você consegue ter uma produção em série, você desvaloriza a manufatura, né? No sentido de que antes, por mais que você tivesse uma produção que tentasse ser em série, como era feita cada peça por uma pessoa, ela tinha lá as suas particularidades. Então, você consegue chegar no ponto máximo do processo de produção, que é exatamente pensar o quê? Todos serão iguais, né? Então, você começa a ter isso. Eu ultra mega power recomendo que nesse tempo, em algum momento da vida de vocês assistam Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é um filme sensacional que mostra exatamente esse processo de reificação, esse processo da produção em massa, não como um processo humano, né? Na verdade, ele desumaniza o processo inteiro, né? Então, há uma crítica muito grande na época, principalmente porque é o início da construção do pensamento sociológico, ou pelo menos da fundamentação mais forte desse, né? Ele começa a criar raízes. O final do século XIX é muito marcado por isso, né? Há o surgimento de uma série de pensamentos científicos diferentes do que a gente tinha até aquele momento. Então, Marx chega batendo muito forte, o Marx chega batendo muito, mas muito forte mesmo no capitalismo, e a gente sabe que com alguns embasamentos que, por mais que a gente não concorde, em alguns momentos a gente consegue perceber, por mais que a gente aceite tranquilamente, né? Então, é um momento muito efervescente. E aí, no Brasil, o que acontece? No Brasil, a gente está vivendo vários momentos, né? Assim, porque, afinal de contas, todo mundo se lembra que, caralho, logo depois da proclamação da República, a gente tem, alguns anos depois ainda, sob o domínio do Marechal Deodoro, a revolta da Armada, né? Aquela confusão toda, porque o bicho pega bastante legal aqui no Brasil, e a gente começa a entender que a nossa realidade é uma realidade um pouco diferente, né? A gente começa a entender que a nossa realidade é um pouco diferente. E aí surge um acontecimento histórico extremamente importante, que vai ser exatamente a famosa Guerra de Canudos, né? Esse acontecimento ele é determinante para a nossa visão literária. Por quê? Para quem não se lembra, vou ter que falar bem rapidinho sobre o que era a Guerra de Canudos, né? Mas na Guerra de Canudos a gente tem uma cidade pequena do interior da Bahia, em que a gente vai ter o surgimento de um líder religioso, num primeiro momento, mas extremamente carismático, chamado Antônio Conselheiro. E aí ele começa a construir uma comunidade fundamentada nos pensamentos e nas ideias cristãs puras, né? A ideia é exatamente de que há um compartilhamento entre as pessoas se ajudam, um amor fraternal que vai surgindo, e aí essa cidade começa a crescer de uma forma muito assustadora. E aí ela assusta mesmo o governo no Rio de Janeiro, né? E aí são 4 intentonas contra, né, 4 envios de tropas contra a cidade de Canudos, e aí a guerra termina na 4ª, quando os soldados entram matando crianças e mulheres, que era o que tinha sobrado para lutar contra eles, né? E aí muda tudo, por quê? Por culpa de uma criatura chamada Euclides da Cunha, né, um jornalista na época da Folha de São Paulo, que é enviado ele vai ser enviado como correspondente de guerra para Canudos, né? Só que ele chega lá e ele percebe que toda aquela realidade que estava sendo vendida na cidade é uma realidade completamente diferente
de tudo aquilo. Aí você pode estar pensando, mas você já está falando de autor, porque esse autor vai dar início ao pré-modernismo e ele é um ponto de virada, né? Um ponto de virada extremamente importante. E aí, por quê? No Rio de Janeiro se acreditava que Canudos fosse um polo monarquista que estava tentando isso, e que Antônio Conselheiro estava se organizando para que eles pudessem tomar o poder, né? Como os militares tinham acabado de tomar o poder, eles não queriam perdê-lo. Então tem um processo de mentira muito grande que é descoberto pelo Euclides. E aí o Euclides decide escrever o famoso Os Sertões, né? Então a Guerra de Canudos aqui vai render em 1900. A guerra não é em 1902, tá, gente? Mas rende a publicação de Os Sertões em 1902 com todas as características, digamos assim, daquele momento, ou seja, há um início de olhar diferenciado, tá? Há um início de olhar diferenciado para o país. Começa-se a analisar uma situação que é uma situação ruim. A gente começa a perceber que o Brasil tem defeitos e que esses defeitos afetam de forma muito direta a população. É muito complicado quando você para pensar, passar uma manteiga de cacau aqui na cabeça, quando você para pensar que, na realidade, você tem o governo instituído de um país que luta contra os próprios cidadãos desse país, né? Assim, existem, inclusive, muitos relatos, principalmente africanos, que nos contam o horror de uma guerra civil, porque é exatamente essa percepção. Aquele que foi instituído como uma criatura que deveria zelar por mim, que sou cidadão, só porque eu penso de uma forma diferente, no caso nem era isso, né? Mas porque me comporto de uma forma diferente, eu sou atacado por esse Estado. É um processo de silenciamento, a gente sabe disso, né? Assim, aí Foucault explica isso aí muito melhor do que eu. Então, a gente tem exatamente uma relação bastante pesada. Mas Os Sertões, ele é o grande marco de modificação. Por quê? Porque a principal característica aqui vai ser exatamente o voltar-se para a realidade. Então, é de denúncia, tá? A gente vai ter um fim, digamos assim, daquela percepção de que, não, vamos aqui fazer como fazia lá no naturalismo e no realismo, né? Se a gente vai pensar nas características gerais, vamos fazer aqui uma demonstração do que é a realidade. Vamos fazer, só que agora essa realidade é uma realidade de denúncia. Essa denúncia, ela é regionalizada, então a gente começa a pensar na existência de um processo de regionalismo, tá? E aí a gente vai ter, junto com Os Sertões, a publicação de uma outra obra chamada Canaã, bem pouco conhecida de vocês, porque ela realmente não tem a importância que tem o processo todo construído em Os Sertões, né? Canaã, que também é de 1902, é escrito por um rapazinho chamado Graça Aranha, que vai ser extremamente importante na construção inicial do nosso modernismo, e ele vai relatar em Canaã, ele vai jogar o quê? Ele vai falar sobre a realidade daqueles imigrantes que vieram para o Brasil, ele vai se fundamentar no Espírito Santo, mas daqueles imigrantes que vieram para o Brasil movidos por uma série de promessas, e são promessas que não se cumprem, porque também tem isso, né? Não sei se vocês se recordam, mas a abolição da escravidão também se torna necessária a partir do momento que você tem a vinda de muitos imigrantes que imaginavam que aqui era Canaã, a terra prometida, né? Porque as promessas do governo de subsídios, de dar terra, de dar dinheiro, tudo isso não se concretizou, né? Na verdade, foi uma promessa meio sofredora, meio de sofrência, de que vai prometer te amar pro resto da vida e não, obrigado. Né? Então tem uma relação ali que é bastante clara e que precisa ser denunciada. E é aí que o pré-modernismo entra. O pré-modernismo, vocês vão sempre pensar o pré-modernismo como sendo um momento de denúncia social de realidades que eram realidades ruins. Né? Assim, o Brasil não é essa belezura toda que todo mundo pensa. O Brasil não é esse país exuberante que o romantismo cantou, mas também não é só problema, né, assim, determinado pelo digamos, né, pelo meio, como o determinismo do realismo falava, né, do naturalismo falava. Então, a gente tem problema e esses problemas precisam ser denunciados, porque sempre tem uma camada da sociedade que sofre os desmandos da camada
principal, da camada detentora do poder. Então, o discurso está na mão dessa camada e essa camada precisa o tempo inteiro construir-se, digamos assim, como a dominadora. Então, esse momento é a grande percepção do quê? Bom, a arte precisa reagir de alguma forma. A literatura precisa reagir de alguma maneira. Então, a gente precisa começar a pensar em como é que a gente vai modificar essa arte para que nós cheguemos a um ponto da arte realmente modificada. Por isso que é um momento de transição. Sempre pense isso, tá? Eu sei que tem algum espacinho ainda no seu HD para você pensar isso, mas sempre pense nisso aqui como sendo um momento de transição, um momento de transição dos mais interessantes. Só que aí vale sempre lembrar transição. Eu não estou muito escrito hoje, não. Vale sempre lembrar para vocês um processo interessante, que é o processo de que todo momento de transição ele é marcado por características anteriores e características que virão a se concretizar num outro momento, né? Então, vale a pena lembrar para vocês que a gente vai ter ainda características do determinismo. Por exemplo, os Sertões é extremamente determinista. E aí eles colocam, só que aí a parte engraçada entre aspas, assim, né? Mas a parte irônica é que nos Sertões você vai ter a construção de quem? Do povo de Canudos como povo merecedor, digamos assim, da alcunha de raça forte, porque eles resistem até onde eles podem, eles não desistem. Tanto é que a gente tem nos Sertões a célebre frase: o nordestino é, antes de tudo, o sertanejo, no caso, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Então, assim, você tem essa construção do olhar para o país e de um olhar crítico sobre as coisas que acontecem nesse país. Essa visão é uma visão extremamente importante, tá? É exatamente a ideia de que, beleza, vamos ter que fazer aqui uma construção um pouco mais voltada mesmo para a nossa relaçãozinha digamos, né, para a nossa relação interna, mas com a valorização dessa galera e com a denúncia dessa galera. Então, é um olhar mais realista nesse caso mesmo, especificamente, do que um olhar exaltador, tá? E aí a gente vai ter essa conexão, né? Na verdade, a gente estreia aqui um regionalismo real, né? Que vai ser retomado depois. Então, a gente pode dizer que vai haver aqui uma retomada em 1930, com a segunda geração da prosa, né? No caso, a segunda geração em prosa do modernismo, que vai retomar isso aqui. Aí a gente vai ter a grande efetivação desse regionalismo crítico, né? Então, você começa a perceber algumas coisas interessantes. A arte não serve simplesmente por ser arte, né? A gente vai ter a ideia, principalmente, mas a relação aí é uma relação bastante diferente daquilo que estava se acostumado até aquele momento. A gente falava do Brasil de uma forma, num primeiro momento, que também tem uma outra coisa importante da gente lembrar. A gente muitas vezes vê os momentos seguintes sentando a borracha lá no modernismo, no romantismo, por conta de toda aquela relação mesmo dentro do processo, né, de construção do Brasil como um país independente, e ali tinha uma importância fazer aquela construção mais ufânica, né? Naquele momento era importante a gente olhar e pensar, massa, eu preciso criar um sentimento nacional. Então tem uma resposta social também isso, tem uma importância. Não adianta a gente só sair falando mal, né? A gente tem que entender por que as coisas aconteceram. Só que, é claro, para o momento que a gente vivia no início do século XX, aquilo não era mais suficiente. Do mesmo jeito que a denúncia por denúncia, né, a ideia da criação dos romances de tese, né, a ideia da criação da defesa de um pensamento científico, também não eram suficientes para aquele momento. E aí, por isso que o parnasianismo vai ser atacado. Então, a gente vai percebendo uma evolução social que vai, obviamente, respingar onde? Vai respingar na literatura. Afinal de contas, a literatura é a grande descrição da sociedade, né? Machado de Assis já dizia isso. Você tem um processo descritivo e aí a literatura, ainda que sirva como fruição, né? Ainda que sirva como um momento de divertimento, ela passa a ter uma importância de denúncia. E é essa importância de denúncia que a gente precisa pensar para esse momento. Então, vamos passar... Tá dando para entender, gente? Lança a braba aí, para eu entender se está tudo bem, se vocês estão entendendo, se vocês estão sendo felizes, se eu estou falando um monte de besteira, que vocês não estão acostumados.
É isso mesmo. Tá bom assim? Podemos continuar? Porque tá bem do estilo que eu gosto de literatura, né? Para quem me conhece, né? Então, a relação aqui é muito louca. Então, o que a gente vai ter? Vamos dar uma olhadinha, num primeiro momento, nessas características mais gerais. Então, nós vamos ter 5 autores, né? Nesse momento. E aí, alguns com características bem interessantes, tá? Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre as características gerais. As características gerais, elas são muito, muito, muito interessantes, porque principalmente a gente vai ter esse tom de denúncia da realidade. Essa é a principal característica, tá? É a denúncia da realidade brasileira, né? Não é uma denúncia por denúncia, ela é uma denúncia para a ideia, né? E para a construção do ideário de que a nossa realidade não era aquela realidade bonitinha, principalmente das cidades. Então, a gente passa a ter uma visão mais ampla do Brasil, né? Uma visão não idealizada. Então, acaba, né? Assim, encerra-se, digamos assim, a idealização de uma vez. Tudo bem que, na minha opiniãozinha, a gente já não vai ter mais idealização no realismo e no naturalismo. Mas como os objetivos são diferentes, a gente precisa ficar atento a algumas coisas. É muito mais próximo o objetivo do pré-modernismo, é muito mais próximo do romantismo do que do realismo. Por que eu posso dizer isso para vocês? Porque aqui agora a gente passa a defender uma ideia de um nacionalismo real, né? Não é que quando a denúncia é feita, e esse ponto é sempre muito importante lembrar para vocês, não é porque eu estou denunciando que o Brasil tem problemas, não é porque eu estou denunciando que o governo foi filho da puta com a guerra de Canudos, por exemplo, com o povo de Canudos. Eu não estou fazendo isso para que as pessoas fiquem com raiva do Brasil. Eu preciso que as pessoas fiquem com raiva, digamos assim, ou pelo menos entendam. Se eu estou ajustando esse negócio, na minha cabeça. Eu preciso que as pessoas tenham a compreensão de que o país tem problemas e que também é nacional, também é sentimento nacionalista você querer resolver esses problemas. Então, não é nacionalista somente aquele que passa o pano. Não, não é nacionalista esse. Esse também pode ser um nacionalista, é um nacionalismo diferente, que eu não vou entrar agora na discussão, porque senão a gente entra no momento atual. Mas é um nacionalismo que não pode ser cego. Esse é o ponto, né? Quando a gente olha lá para aquele nacionalismo ufânico, a gente vê um nacionalismo cego, aqui agora a gente fala assim, massa, eu preciso gostar desse país em que eu vivo, até porque ele está se desenvolvendo, né? A gente tem um boom, todo mundo se lembra que historicamente ali começa o inchaço das cidades grandes, né? Assim, ali começa o êxodo. Por quê? Uma massa muito grande de trabalhadores que não encontra mais possibilidade de manutenção no campo, principalmente os escravos, que vão migrar. Essa a gente sabe que vai ser uma migração potencializada pela crise de 29, porque aí quebra todo mundo, né? Então a gente vai ter ali uma modificação interessante na configuração brasileira. O Brasil também se desenvolve de forma muito rápida. Não que a gente se desenvolva de forma rápida como acontece nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente sai de um processo extremamente rural e adentra um processo extremamente urbano, com uma supervalorização da cidade. Então, essa realidade da galera precisava ser denunciada. Aí como é que surge isso? Surge como nacionalismo, sim. Eu preciso que todo mundo goste do Brasil. Só que eu preciso que todo mundo goste do Brasil a partir de uma perspectiva de quê? De que nós temos problemas, nós temos defeitos e, obviamente, também temos qualidades. Então, o principal defeito, qual vai ser dentro desse nacionalismo real? Qual é a principal denúncia? A situação da população que não pertence à burguesia, né? A gente poderia dizer isso. Surge ali um discurso resistência, né? Assim, surge ali um discurso de resistência interessante. Então, eu tenho esse nacionalismo real. Automaticamente, o que a gente vai ter? Claro, principalmente porque a gente vai eleger a poesia parnasiana como grande capitão, e aí a gente vai ter o quê? Uma linguagem, porque se eu vou usar nacionalismo, se eu vou usar regionalismo, né? Uma linguagem menos artificial. Então a gente começa a perceber que a linguagem é entendida como um ponto de importância muito grande dentro da obra. Então eu não posso escrever uma obra denunciando realidade travestida de um processo, né? Ou então travestida de
uma característica extremamente científica. Não podemos mais trabalhar dessa forma, né? Então, de uma maneira geral, de uma maneira geral, a gente vai ter exatamente a construção mesmo de uma linguagem menos artificializada. Então, aqui a gente já começa a ter uma característica que vai ser muito do modernismo, tá? Que é a valorização da oralidade. Então, a oralidade adentra. A literatura vai perder, o modernismo ele tem muito isso, né? Que é uma coisa sensacional. De que a literatura perde essa aura de intocabilidade, no sentido de que, nossa, ainda tem uma palavra, inclusive, né? Essa aura intocável de que aqui a gente só pode falar das coisas que são lindas e das coisas que são belíssimas, e a literatura, ela é uma arte que serve para acalentar o coração. Não, a literatura é uma arte que serve para tudo, né? Então, a ideia do modernismo é muito isso. Então, uma linguagem menos artificial, a gente vai ter exatamente esse voltar-se, né, para o regionalismo. Então, vou botar aqui que eu já tinha falado antes, mas a gente tem o voltar-se para a realidade não só da cidade, principalmente a realidade do interior. O que a gente vai destacar aqui? Né, esse regionalismo ele vai aparecer com Canudos, e aí a gente começa a imaginar que nós temos uma realidade do Nordeste, o Nordeste que sempre foi muito esquecido pelas políticas de uma forma geral e muito roubado, a gente sabe disso, né? A gente vai ter o Vale do Paraíba aparecendo, e aí o Vale do Paraíba, o Canudos, vocês já entenderam que quem tratou foi o nosso querido Euclides da Cunha. Tenho certeza que vocês se lembram disso, porque eu falei tem 2 minutos, né? O Vale do Paraíba vai ser tratado pelo Lobato, né? O Monteiro Lobato, que todo mundo conhece pela produção infanto-juvenil e que realmente é de extrema importância, apesar de todas as discussões, e eu sou muito reticente com um dos temas que eu acho mais sensacionais da atualidade. Não sei se eu vou fazer uma pequena digressão aqui, né? Não sei se vocês acompanharam aí nos últimos tempos algumas discussões a respeito do caráter dos nossos gênios, né? Essa é uma discussão que já existe há muito tempo e que a gente tem, por exemplo, a relação entre as pessoas com a filosofia que o Heidegger desenvolveu, principalmente porque o Heidegger, né, acabou apoiando o Estado nazista. Então, todo mundo acha que, a partir desse momento, o caráter dele não viabiliza a utilização da sua obra. E isso sempre existiu, né? O Brunel tem essa história, a gente sabe que o Woody Allen tem essa história, afinal de contas, o cara é um pedófilo, né? Assim, tem algumas coisas que são tensas. E ela foi retomada de forma muito forte com o lançamento de um... Eu não me lembro, mas se vocês tiverem a possibilidade de assistir, o lançamento de um documentário pela HBO falando sobre a realidade dos assédios sexuais do Michael Jackson. Então, eles fizeram um documentário porque todos os envolvidos já eram maiores de idade, já acabaram todos os processos, então não tem mais nada em segredo de justiça, e eles fazem essa discussão. E o Lobato entra nessa discussão a partir do momento seguinte. Com o documentário do Michael Jackson, surgiu uma perguntinha, que eu acho que é uma perguntinha que dá um tema de redação muito sensacional. Estou algum tempo para montá-lo, vou até anotar para não esquecer. Que é exatamente o que fazer com a obra dos nossos grandes monstros, né? No sentido de que vai perder, vou anotar mesmo, gente, para não esquecer, vai perder o valor porque o cara era um filho da puta, né? Como é que vai ser isso? A ideia se aplicou exatamente ao Monteiro Lobato a partir do momento que ele tinha em alguns pontos uma visão extremamente negativa sobre a mulher e sobre o negro, principalmente, né? Então, ele era uma resposta àquele momento, né? Assim, e aí eu não vou me estender mais nessa discussão, porque o Lobato, ele era fruto de um momento histórico, né? Assim, um momento histórico em que as pessoas acreditavam daquela forma. É a mesma coisa de dizer como um traço do caráter, por exemplo, do Gregório de Matos, dizer que ele era racista por escolha, digamos assim, né? Ele vivia numa sociedade em que o negro era vendido como menos, né? Então, a mesma coisa acontece com o Lobato. Claro, com o Lobato a coisa já vai ter evoluído e aí ele vai ter umas relações assim meio estranhas, mas
Ainda assim, o que a gente faz com a obra desse cara? Só porque ele era um filho da puta, a gente joga a obra dele fora? Né? Não sei na infância de vocês, acredito que um pouco menos do que aconteceu na minha, mas na minha infância, porra, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é extremamente importante, tem uma construção muito, muito, muito... Tem até o Thiago Adjuto lá, né? A gente vê lá o Visconde Sabugosa, né? O Adjuto tá lá, ele já estava desde aquela época. Então, são algumas discussões interessantes com relação ao Lobato. Aí, em Canudos, a gente, né, sobre Canudos, a gente vai ter exatamente o Euclides. E aí vou pular o Graça-Aranha, porque ele só tem a importância mesmo de começar. E a gente tem o subúrbio carioca, só que com uma visão muito, muito, muito diferente daquela visão do suburbana, digamos assim, que a gente encontra lá no naturalismo, né? Então, o que a gente tem? A gente vai ter aqui o subúrbio carioca aparecendo na obra do grande. Mas o cara era muito, muito, muito bom, o grande Lima Barreto, né? Então, a gente vai ter o Barretão aparecendo aí como um dos o autor negro, né? Então, a discussão atual, né, bem jamelianamente falando, sobre lugar de voz, a gente vai encontrar nesse cara aqui, que ele era negro e favelado. Né? Favelado, assim, para a favela da época, né? Consegue vencer na vida, consegue estudar e tal. Tem uma das mortes mais tristes da literatura, na minha opinião. Ele é internado no famoso manicômio de Barbacena, que vai render outro livro sensacional que eu já indiquei para vocês, que tem um documentário também sensacional chamado Holocausto Brasileiro, né, que vai falar sobre o processo da internação, né, o processo da internação manicomial e a forma como era feita naquele momento. E aí, já aproveitando, vocês já emendam, assistam a esse, em seguida assistam a Anísis da Silveira, né, No Coração do Brasil, né, da loucura, melhor dizendo, No Coração da Loucura, que é também sobre o Pinel, no Rio de Janeiro, mas sobre essa situação manicomial. E ele morre, e ele é internado no manicômio porque ele era alcoólatra. Naquele momento, todo mundo que tinha algum probleminha social era internado no manicômio, né? Então, ele fica lá, ele tem um livro sensacional chamado Cemitério dos Vivos, em que ele vai tratar exatamente, é um diário do tempo que ele passa lá até morrer. Então, a gente tem... Tá dando para entender, gente? Hoje eu estou na digressão pesada aqui, mas tá dando todo mundo, né? Tá todo mundo entendendo, né? Beleza, lança aí para mim. Vocês estão acostumados já, né? Vocês mais do que ninguém estão acostumados com isso. Então, a gente tem essas características aparecendo. E aí tem uma coisa interessantíssima, que é exatamente a desmistificação, vou colocar dessa forma, mas não vou botar desmistificação, não. Vou colocar a ideia da abertura do nosso pensamento, digamos assim. A gente tem uma relação muito, muito, muito grande com a literatura, como eu disse para vocês, como sendo alguma coisa bonitinha, né? Então, a gente já tira sua dúvida, velho. Eu tenho, na verdade, agora o quê? A abertura da poesia. Então, é a abertura da poesia. A gente vai trabalhar exatamente com essa ideia. Abertura da poesia com temas não poéticos. E aí vai chegar um cara foda, chamado Augusto dos Anjos. E aí o Augusto dos Anjos vai trazer tudo aquilo que... Ele é modernista por conta de... Ele é pré-modernista por conta disso, né? Ele vai trabalhar aí com essa relação dos temas pouco literários e da linguagem pouco poética. Porque ele vai trazer palavras do ambiente científico, ele vai falar sobre, né, os vermes que comem a carne, profundissimamente hipocondríaco, né, assim, o monstro de rutilância, né, assim. Então, você vai ter uma construção poética diferente daquela que era tida até aquele momento. Por quê? Eu lembro a vocês que, como produção poética, o que a gente vai ter? O parnasianismo é a construção do momento. Então, quando eu penso o parnasianismo como a minha referência poética, tudo tinha que ser o quê? Belo. E isso incluía o quê? A linguagem. A linguagem, ela era sempre entendida como alguma coisa que pertencia a poucos, né? Assim, então, o poeta como esse grande interpretador do mundo, o poeta que a gente chama de poeta Torre de Marfim,
né, que é aquele que fica ali no meio do caminho entre Deus e a terra, pronto para intermediar o conhecimento de mundo das pessoas, supervalorizado, né, um poeta extremamente valorizado e supervalorizado, a gente vai ter uma quebra aí muito grande. Essa quebra vai se configurar muito claramente no modernismo. É claro que por ser um momento de transição, a gente pode dizer claramente que o Augusto dos Anjos ainda bebe, digamos assim, na tradição, porque o que ele vai fazer? Ele vai ter, então, ele vai produzir sonetos com temas e linguagem não poética. Para a época, né? É lógico que hoje a gente já entende que tudo pode ser poesia. Basta vocês lerem Manuel de Barros, né? Que para entender Senhor Jesus, né? Temas e linguagem não poética. Isso, pode ser. Está concordando com o mais próximo? Ou a gente pode concordar com poéticos, temas poéticos, certo? Então, essa relação é uma relação bastante interessante, e aí é o que faz exatamente com que o nosso querido Augusto dos Anjos entre para essa lista, para este hall. Todo mundo lembra que hall é a mesma coisa de lista, né? Para este hall dos autores brasileiros que merecem destaque nesse momento. Tudo bem? Sem problemas? Dúvidas, traumas complexos? Alguém queria ser bailarina e não foi? Não, de boa. Já não esqueci. A dúvida tá aí, tá? Não vou esquecer, não. Só para a gente fechar rapidinho aqui, os nossos queridos autores, esse Wagner fala que nem uma peça rara, né? Só para a gente fechar aqui os autores, a gente vai pensar o seguinte. A gente vai pensar que, aí no aulão de amanhã eu dou uma pincelada sobre esse momento inicial do modernismo, não vou me aprofundar tanto, até porque vocês têm aula de artes, então as vanguardas, com certeza vocês conseguiram chegar nelas, e aí também, né, lógico, elas são muito mais ligadas à arte do que à literatura de uma forma mais ampla, né? A literatura toma conta do mundo, né? Mas ainda assim. Então, autores, vamos lá. Euclides, da Cunha, e aí aqui a principal característica dele vai ser o quê? A denúncia da condição, então, a denúncia da condição de vida do sertanejo. Obra principal dele, obviamente, Os Sertões, né? Então, a principal ideia aqui, sertanejo, ok? Segundo autor, eu vou botar por ordem, não de importância, porque o Lima Barreto é mais importante do que ele, tá? Mas de lançamento mesmo. Graça Aranha, que é o do Canaã, ok? Aqui a gente vai dizer o quê? Denúncia da condição de alguns esquecidos mesmo, né? Se a gente para... Estes são os principais resultados. Gente, quem continua participando comigo? O nosso querido Google, pesquisador. Pesquisar vai tomar no cu. Será que ele pesquisa se eu mandar ele pesquisar isso? Eu vou testar isso aqui depois, tá? Pode deixar. Então, denúncia da condição dos nossos queridos imigrantes. Eles são enganados, tá, gente? Se Marília Mendonça fosse do início do século, ela com certeza faria uma música sobre essa enganação dos nossos queridos imigrantes naquele momento, tá? Todo mundo vai sofrer, inclusive eles. Então, a gente tem Graça Aranha, Euclides da Cunha, a gente vai ter o Augusto dos Anjos. Então, o Augusto dos Anjos, ele vai mesclar realmente ali a história, né, desses temas menos poéticos, então desses temas não poéticos, com o estilo o estilo típico, né, do parnasianismo, que é exatamente o soneto. E aí ele é um cara tão sensacional que ele tem um verso, o famoso profundissimamente hipocondríaco, que é o único verso do mundo, pelo menos até onde eu sei, né? Ou era, pode ser que já não seja mais, profundissimamente hipocondríaco, que é um verso decassílabo com 2 palavras. Né? Poucas vezes na vida nós vemos isso, viu, meus senhores? 2 palavras e a formação de um verso
decassílabo, né? Isso é sensacional. E aí, lógico, né? A gente sabe, como a gente já discutiu aqui, que essa construção poética do soneto, ela é uma construção muito mais de trabalho do que de inspiração, né? Porque exatamente você tem uma forma fixa, né? Então, além deles, a gente vai ter Monteiro. O Monteiro ele vai denunciar, como eu coloquei rapidinho lá para vocês, aqui no caso a gente vai ter a denúncia da condição do sertanejo do interior de São Paulo, né? E aí, para quem não se lembra, o interior de São Paulo, o Vale do Paraíba, é exatamente toda a relação de café, né? Toda a relação do café brasileiro. Inclusive, eu estava lendo hoje um texto da Super Interessante, escrevendo um simulado. Cara, que texto legal. Ele começa com uma comparação sensacional no texto, dizendo que no início do século, em 1920, mais ou menos, o Porto de Santos era a Starbucks do mundo. A gente exportava 3/4 do café utilizado no mundo era produzido no Brasil. Então, a gente imagina o tamanho disso, né? Assim, a gente já foi o maior exportador de alguma coisa, né? Mas o maior de muito longe, inclusive. 3/4 da produção mundial era do brasileiro que viajava, né? Por isso que ele faz a brincadeira com o Starbucks do mundo. Então, o Monteiro Lobato denúncia da condição do sertanejo paulista, e aí ele cria, né? Sensacional, a figura do Jeca Tatu. Né? Quem era o Jeca Tatu? O Jeca Tatu era o cara que era o entendido como sendo um sertanejo preguiçoso, que não gostava de trabalhar, que não conseguia trabalhar, que queria viver às custas do governo. E ele, no final das contas, não conseguia exatamente porque ele tinha problemas de saúde que não eram tratados pelo governo, né? Então, opa, olha aí, né? Aquele julgamento, inclusive o próprio Monteiro Lobato começa pensando exatamente isso, e aí é quando ele vai conhecer essa realidade como repórter que ele muda completamente de visão, né? E aí o Jeca Tatu passa a ser o quê? O grande representante do descaso governamental com relação às populações que não são urbanas. Não que na cidade a gente tenha qualquer coisa, né? Então, de uma forma geral, tá? Aí, Liminha, o que a gente vai ter? A denúncia da condição do pobre. Então, a denúncia da condição do suburbano. Então, da condição do negro. Hoje a gente poderia entender do negro favelado mesmo, tá? Porque naquele momento as favelas estavam sendo construídas, né? E aí, lógico, ele vai escrever o sensacional, todo mundo já ouviu falar, com certeza, o sensacional Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que vai ser exatamente aquela relação direta com essa exaltação que existia antes, né? Essa visão do Brasil como alguma coisa perfeita, que merece todas as coisas, que não pode ser criticado, né? O Policarpo é exatamente a grande representação do que não se devia ter e que se tinha naquele momento. Beleza? Para terminar, tirando a dúvida da Belle, sim, dá para usar, claro, o alienista, só que eu acho que são visões um pouco diferentes, né? Porque no alienista, o que a gente tem? Uma grande crítica à cientificização da vida. Eu criei mais uma palavra. Esse olhar extremamente científico em que a gente desumaniza as pessoas a partir de um olhar científico. Então, você tem a galera sendo presa na Casa Verde, né, pelo alienista, até que ele percebe que ele era o único louco, porque se todos eram loucos e ele não havia essa possibilidade, há uma inversão. E no caso, no alienista, é um pouco mais leve essa crítica, mas você tem, né, qualquer coisa. O fato da pessoa comer a fruta com a faca era entendido como um desvio de padrão. Então, aí você tem uma crítica mais a essa padronização. Os outros dois, tanto Cemitério dos Vivos quanto... que esse nome é sensacional, vamos combinar, Cemitério dos Vivos, né, cara? Você joga a criatura lá para se esquecer dela, né? Quanto o Holocausto Brasileiro, que a gente faz uma associação imediata com a Segunda Guerra Mundial, são críticas um pouco mais ferrenhas, né? Assim, são críticas muito pesadas. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam primeiro o documentário e depois leiam o livro da Regina Arxos, é até um nome bonito lá, porque o livro é muito pesado. As fotos do livro são muito pesadas.
mas muito pesadas mesmo, assim. A gente vai encontrar histórias, por exemplo, de filhos que responderam às mães e que são internados no manicômio porque fizeram isso, né? E aí, se vocês quiserem ampliar só um pouquinho, como vocês já não têm quase nada para fazer mesmo da vida, dá para vocês assistirem um Bicho de Sete Cabeças com o Rodrigo Santoro, né, do início da década de 90, que ainda pega o final famoso, o final do famoso Pinel. Né? Pinel era o nome do manicômio carioca. E, inclusive, alguns de vocês talvez já devem ter ouvido a expressão "Ih, fulano tá Pinel", ou seja, ficou louco, e aí tem essa relação. Brasília tinha um chamado HPAP, que também chegou a ter algumas coisas muito tensas, como lobotomia, como eletrochoque, né? Esse é o maior problema, que não é o nosso objetivo aqui. Tudo bem, senhores e senhoras, bonitos, lindos de minha vida? Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Lança braba aí para nós. Cara, estou muito falando do lança braba agora, porque eu sou desses, entendeu? Porque eu falo mesmo. Estou a fim de falar, eu falo. Eu sou dono da língua portuguesa. Falo o que eu quiser. Então, que bom que vocês entenderam. Amanhã a gente vai se encontrar novamente, né?